Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje a gente vai trazer um conteúdo que tem aluno que diz, professor, cai no Enem? Tem aluno que diz que sim. Não cai no Enem, professor. Professor, mas eu vi uma questão lá daquele conteúdo lá, dada uma... Que conteúdo é esse, professor? Eu estou falando do conteúdo de matrizes, professor. Se é cobrado de forma direta ou indiretamente, eu não sei. Mas que nós precisamos entender o básico desse conteúdo, precisamos. Até porque está escrito lá dentro da matriz curricular. Está presente dentro dos conteúdos. Eu preciso saber a ideia de uma matriz, o que é uma matriz, como que eu posso estar analisando e interpretando uma matriz que nada mais é do que uma tabela, onde nós temos os elementos distribuídos por linhas e colunas, e o principal, saber calcular o determinante de uma matriz. Existem vários processos para o cálculo desse determinante, mas como o Enem cobra o básico, a fundamentação, pelo menos os sarros, eu tenho que lembrar, prof, sarros, do que é isso que você está falando? E esse conteúdo, ele me ajuda dentro de outros? Ajuda sim. Meu bom dia para você que já está conectado conosco aqui pelo YouTube, sejam bem-vindos. Até engasguei. Galerinha das escolas que estão nos acompanhando pelo IPTV, meu bom dia também, estou com os dois chats ao vivo, tá bom? A gente pode estar participando na hora que surgir aquela dúvida, basta você querer aí na ponta. Vamos iniciar? Está aqui na telinha de vocês, nossa aula de oficina, começando assunto novo, tópico da álgebra e funções. Hoje a gente vai falar um pouquinho de matrizes, professor. Eu bati o olho ali, professor, como é que eu reconheço uma matriz, o que é uma matriz? Vamos definir matriz, para a gente entender direitinho? Informações, já tinha até comentado com vocês agora há pouco, informações organizadas em tabelas, estão presentes nos mais variados campos da atividade humana. Na matemática, usamos essas tabelas e essas tabelas na matemática recebem o nome de matrizes. Professor, toda tabela é uma matriz? Não, nem todas, mas algumas tabelas com características definidas, bem particulares, recebem sim, são definidas como sendo uma matriz. Então ele diz para mim que define-se matriz M vezes N, vamos nos atentar a essas nomenclaturas, como sendo uma tabela que possui M vezes N elementos, ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho na horizontal, multiplicado com a quantidade de elementos que eu tenho na vertical, representa para mim a quantidade de elementos nesta tabela, onde, neste M vezes N que vocês estão visualizando, eu quero que vocês entendam que a letrinha M vai representar a quantidade de linhas, vamos aprendendo, tá bom? E este N vai representar a quantidade de colunas da nossa tabela. Prof, como é que nós representamos essa tabela? Essa tabela, essa matriz, ela pode ser representada por colchetes e também por parêntese. É por isso que tem alguns alunos, professor, parêntese eu quase não vejo, mas numa questão ou outra solta apareceu parêntese. Aí o aluno acaba achando, não, professor, não pode ser uma matriz. Porque uma matriz, a tabela que representa a minha matriz, ela tem que ser formada pelo colchete, ou pelo menos por duas barrazinhas. O pessoal não quer fazer o cantinho do colchete, quase que como se fosse um módulo, um valor absoluto. Então, professor, eu também posso representar este módulo por duas barras duplas, professor. Mas, na realidade, professor, a maior parte das tabelas é representada da seguinte forma. Se eu tenho uma matriz, professor, essa matriz, ela vai ser representada por um colchete aqui, onde dentro dessa matriz nós vamos ter uma quantidade de linhas M relacionadas com uma quantidade N de colunas, professor. Como que eu faço a representação de uma matriz, professor? No lugar daquele colchete poderia ser um parêntese ou barras duplas. É isso que eu quero que vocês entendam. Prof,
A representação de uma matriz, professor, se dá quando eu coloco vários elementos dentro desta matriz. Olha alguns exemplos de matriz. Fiz um exemplo com o colchete, fiz um exemplo com o parêntese, fiz um exemplo com uma barra dupla. O que você deve observar ao olhar para uma matriz? Porque reconhecer foi muito simples, professor. Estou vendo ali, professor, tem 2 colchetes, tem um monte de número dentro, é uma matriz. Você tem que reconhecer o tipo da matriz. O que é o tipo? Se a pessoa perguntar, essa matriz é de que tipo, professor? Ele está perguntando para você a relação linha-coluna. Ele está perguntando para você quantas linhas e quantas colunas tem esta matriz. Então, na nossa situação, professor, linha horizontal, coluna vertical. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas, professor. Então, esta matriz é uma matriz do tipo 3 por, aí eu boto como se fosse 1 vezes 3 por 2, professor. É uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas. Linha, primeiro, coluna, depois. 3 linhas, 2 colunas. A que nós representamos por parêntese, professor, é uma matriz de que tipo, professor? Prof, é uma matriz do tipo 3 por 3. Por quê, professor? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Já vou logo adiantar para você que a matriz que tem a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, essa matriz aqui ela é chamada de uma matriz quadrada, professor. Matriz quadrada? É. Porque é como se você tivesse 3 centímetros na horizontal, 3 centímetros na vertical. Basicamente, a gente vai ter o desenho de um quadrado se nós ligássemos todos os elementos de forma externa lá. Professor, então, matriz, onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, eu tenho ali, professor, o que chamamos de matriz quadrada, mas eu vou já falar direitinho sobre isso. Professor, a última matriz que o senhor representou por 2 retinhas, né, professor? Duplos, qual foi o termo que ele utilizou lá? 2 barras, 2 barrinhas duplas, professor. É uma matriz que tem 2 linhas e uma coluna. É uma matriz de que tipo, professor? É uma matriz do tipo 2 por 1. Então, professor, uma matriz que é do tipo 2 por 1, professor, ela é chamada também de matriz coluna. Olha mais gente chegando. Esse é o Fernando Alonso. Bom dia, querido, seja bem-vindo. A gente está iniciando, Fernando, hoje a gente está iniciando o estudo das matrizes. Mas a gente vai trabalhar, professor, a parte que é essencial da matriz, a parte que eu como aluno preciso saber, porque parte desse conteúdo, volta e meia, vem aparecendo em algumas questões do Enem. Só que ele cobra o básico desse conteúdo. Então, o que é o básico? A gente saber definir, a gente saber reconhecer, e agora a gente já entendeu, professor, que uma matriz nada mais é do que uma tabela. Essa tabela, professor, dispõe de forma interna de elementos na forma de linhas e de colunas. E quando a gente pede para você dizer o tipo de uma matriz, esta matriz é de que tipo, professor? O tipo é para você simplesmente contar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Podemos representar matrizes pelo colchete, pelo parêntese ou pela barra dupla. E se, pelo que eu acabei de comentar, a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, eu digo que aquela matriz ela é chamada de matriz quadrada. Olha o exemplo que a gente acabou de colocar lá para vocês. Eu tenho ali a representação da mesma matriz, só que a primeira representada pelo colchete, a segunda pela chaves e a terceira pela barra dupla. Professor, eu uso qual? A forma que vocês vão estar visualizando a matriz na maior parte dos livros, na internet, professor, onde você esteja pesquisando, é o colchete. Em uma questão ou outra, você pode se utilizar ou você pode visualizar o parêntese. Mas eu posso, professor, fazer qualquer uma delas se eu for ter a necessidade de representar? Sim. Então, analisando essa matriz que está na telinha de vocês, que eu estou chamando de matriz A, essa matriz eu posso fazer algumas observações, que é o que a gente sempre faz ao olhar para uma matriz. Primeira coisa que a gente faz, gente,
a olhar para uma matriz é verificar o tipo dela, professor. Vocês já entenderam o que é um tipo. Professor, o tipo é o senhor contar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Nessa matriz, professor, o senhor tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Ou seja, essa matriz possui 4 linhas. E, professor, quantas colunas? 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, esta matriz, ela é do tipo, professor, 4 por 3. Por quê, professor? Porque ela possui exatamente 4 linhas e 3 colunas, professor. Ela possui exatamente 4 linhas e 3 colunas. Os números que compõem, os números que estão dentro, professor, desse colchete, são chamados de elementos, são chamados de termos, ou eu também posso chamar de entradas. Por que eu preciso saber essa nomenclatura? Porque a gente vai estar lendo situações, problemas, e o cara dá, considere os elementos, considere os termos, considere as entradas. E, professor, beleza. Então, qualquer um daqueles números lá é um elemento, é um termo ou é uma entrada. E como é que a gente representa cada um desses elementos? É aqui que é o primeiro detalhe que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Que é aqui que o Enem cobra. Já tivemos provas do Enem, onde ele simplesmente queria que você reconhecesse um dado elemento de uma matriz a partir da sua localização, ou seja, em que linha e em que coluna ele estava. Então, quaisquer um dos elementos de uma matriz é representado por esta simbologia aqui, ó, A, I, J, professor. É representado por esta simbologia A e J. O que quer dizer este A e J, professor? Vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver se já não tem. Tem não, professor. Este A, I, J diz para mim o seguinte, professor. O I é a linha onde o elemento se encontra. E o J, professor, é a coluna, professor, onde o elemento se localiza. Então, preste atenção. Eu vou pegar um elemento qualquer para você entender. Se eu perguntasse para você, eu quero que você localize nessa matriz o elemento A23. Quem é o elemento A23 nesta tabela? O que é que esse 23 está dizendo para mim? Na realidade é A23. Ele está dizendo que quer que você localize o elemento que está na segunda linha. Então vamos lá. Cadê a segunda linha, professor? Está aqui, ó. Então só pode ser um desses, porque é A2 lá. E na terceira coluna, professor, aqui é a segunda linha. E na terceira coluna. Quem é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna? É o 2, professor. Então, eu já sei que esse A23, nesta matriz, é representado pelo elemento 2. Vocês entenderam como que eu faço para localizar? Ou melhor, vocês entenderam o que é esse I? O que é esse J? Está até ali, ó. A e J, tal que indica a linha em que o elemento está posicionado e J indica a sua coluna. Beleza? Perguntem, se não estiverem entendendo. Então, a gente está fazendo aqui a apresentação do conteúdo novo, matriz, e a gente acabou de entender que o símbolo que eu uso para representar, professor, os elementos de uma matriz é o A e J. Então, eu já posso entender que a representação simbólica, professor, será A11, A12, A13, ou seja, se eu falar para você A11, eu estou querendo dizer que eu tenho um elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então ele comenta aqui comigo a questão da localização. Tipo, o elemento 5, professor, cadê o 5? Está aqui, professor. Para mim, primeiro linha, depois coluna. Primeiro linha, depois coluna. Professor, o 5zinho ali, ele está na primeira linha. Ele é o A, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Ele é o A12, professor. É o A12. Ah, entendi, professor. Está aqui, ó. Ele é o A12.
Então você já entendeu a questão da localização? Se não, vai no chat e pergunta pra gente. Professor, o zero, cadê o zero? Professor, o zero tá aqui, ó. Zero tá aqui. O zero, professor, primeira linha, tá na segunda linha e na primeira coluna, professor. Esse zero vai ser o A, tá onde? Segunda linha, primeira coluna. Ou seja, o zero, professor, ele representa para mim o A21. O número 6, professor, cadê o 6? O 6 está aqui, professor. Vou pegar essa aqui do meio, tá bom? Tá aqui o 6, professor. O 6, ele tá primeira linha, se o professor tá na terceira linha. Então vai ser A3 o quê? Terceira linha e que coluna? Segunda, professor. O 6, ele representa para mim o A32. Então, eu preciso saber fazer essa localização e eu preciso saber representar cada um desses elementos dentro da tabela. O menos 8 ali, professor? Menos 8, professor, está na terceira linha e na terceira coluna, professor. O menos 8, ele é o nosso A33. Se você não entendeu como localizar, você vai lá no chat do IPTV, você vai lá no chat do YouTube e coloca para a gente qual foi a sua dúvida na análise dessa matriz, no que tange aqui o reconhecimento desses elementos. Então, gente, a representação genérica de qualquer tipo de matriz é dado da seguinte forma. Uma matriz A, que é essa que você está visualizando, ela é representada por todos os elementos A, I, J, do tipo M vezes N, onde o seu I, professor, ele é a linha, o J, ele é a tua coluna. Professor, não vai confundir o I e o J com o M e com o N. Por quê? Porque o M, ele representa a quantidade de linhas. O N representa a quantidade de colunas. O I e o J representam a localização. Em que linha está, em que coluna está. Deu para entender a diferenciação? Então, o nosso I, professor, ele é sempre um valor maior igual a 1, menor igual a M. E o nosso J é sempre um valor maior igual a 1, menor igual a N. Então, professor, se o cara pedisse representa uma tabela, é a 11, a 12, a 13, a 14, 15, 16, 17, 18, 19, ou seja, até a quantidade de colunas, que é um N. Professor, quantidade de linhas, aí você tem a segunda linha, a 21, a 22, a 23, a 24, a 25, e aí vai. Então, se eu pedisse para você representar uma tabela A, professor, do tipo AIJ, que eu tenha 3 linhas e 2 colunas, como é que você iria representar ela? Seria assim, professor. O senhor tem 3 linhas, não é? E 2 colunas. Então, o senhor vai ter, professor, 3 linhas. Você vai ter o A11, o senhor vai ter o A12, professor. Primeira linha. O senhor vai ter o A21, o senhor vai ter o A22. O senhor vai ter o A31, o senhor vai ter o A32. Por quê? Porque às vezes se faz necessário a construção dessas tabelas, a construção, professor, desses valores. E é isso que eu vou treinar com vocês agora. Vocês já entenderam que a matriz é uma tabela, que cada elemento, professor, dentro desta tabela é representado pelo A e J. Então, para a gente encontrar uma matriz, essa aqui ele pede que nós encontremos uma matriz do tipo 2×3, eu acho que ela já está até feita, tá sim, professor, mas eu vou fazer manualmente com vocês aqui. Como é que eu acho, professor, essa matriz? Eu vou olhar primeiro para o tipo dela. Ela é uma matriz que tem, professor, aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas. Então, o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar aqui, professor, vou desenhar. Eu sei que ela tem 2 linhas, né, professor? Então, ela vai ter
a primeira linha e ela vai ter a segunda linha. Não precisa você fazer essas caixinhas, não. Tem duas linhas e tem quantas colunas, professor? 3. Ela vai ter 3 colunas. Então, na nossa situação, a primeira linha vai ser o A11, porque A11, primeira linha, primeira coluna. Você vai ter, professor, o A12 e o A13, professor, porque você tem, ó, 3 colunas. Você vai ter o A21, você vai ter o A22, você vai ter o A23, que representa a localização linha, coluna de cada um dos elementos que nós estamos analisando. Então, feita a representação da matriz, está aí, professor, A11, A12, A13, A21, A22, A23. É a matriz que ele pediu para a gente, essa aqui, ó. Agora, ele deu uma relação, professor, para nós acharmos cada um dos elementos. Ele diz que os elementos desta matriz obedecem esta relação aqui, professor, que eu estou dando um destaque em vermelho. Ele disse para mim que o A, I, J, professor, é só pegar o valor do I, somar com o dobro de J. Espera aí, professor, então eu tenho como calcular o A11. O meu A11, professor, vai ser, o I é 1 e o J, professor, ele é 1 também, para esse exemplo aqui, ó. Então, no lugar do I, você substitui o I. No lugar do J, você substitui o J. Então, o que a gente tem aqui é que o I é 1 e o J é 1. Eu vou ter 1 mais 2 vezes 1. Ou seja, o A11, professor, vai ser 1 mais 2. O A11 vai ser 3. Professor, eu acabei de achar esse cara aqui, ó. Professor, acha para mim o A12. O A12, o I é 1 e o J é 2. Então, vai ser I mais 2 J's. É 1 mais 2 vezes o J, que desse elemento é 2. O A12 vai ser 1 mais 4. O A12 vale exatamente 5. Eu acho que deu para vocês entenderem, não é verdade? A gente tem como fazer o cálculo de cada um desses elementos. Fiz aí bonitinho para você estar acompanhando. O A11 vai dar 3. Eu estou substituindo, professor, cada um desses valores nessa lei de formação aqui, nessa relação, que diz para mim que A, I, J é só pegar o valor do I e somar com o dobro do valor do J. Então, eu fui fazendo esta conta e encontrei o A11, que é 3, A21, que é 4, A12, que é 5, A13, que é 7, A22, que é 6, A23, que é 8. Então, eu posso dizer que a minha matriz, professor, ela vai ficar sendo escrita na forma 3, 5, 7, primeira linha, 4, 6 e 8, segunda linha. Professor, eu precisava fazer a conta aqui dentro? Não, gente. Isso aqui você faz numa folha de rascunho. Essa expressão, esse monte de conta aí, você faz numa folha de rascunho. Você já encontrou o A11, A12, A13, 21, 22, 23? Você só vai substituindo. Opa, Jaine, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Vocês entenderam? Como é que eu faço para fazer a representação de uma matriz? Então, eu quero só que você chegue nesse resultado. A matriz que ele pediu que nós identificássemos era essa aí, ó. 3, 5, 7 para a primeira linha, 4, 6, 8 para a segunda linha. Fechou? Prof, me dá mais exemplos. Tá aqui. Eu quero que você monte essa matriz aqui. De que tipo? Primeira coisa que eu vou olhar, de que tipo é a matriz? Tá aqui, professor. A matriz que o senhor está pedindo, ela é uma matriz do tipo 3 por 2. O que quer dizer isso? Que a matriz vai ter que ter 3 linhas. A matriz A que você está analisando, ele vai ter o A11, ele vai ter o A12, ele vai ter o A21, o A22, ele vai ter o
A31 e ele vai ter o A32. Seria assim a representação. Por quê? Porque aqui você tem 3 linhas e apenas 2 colunas. Deu para entender? Você tem 3 linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Você tem 3 linhas e você tem primeira coluna, segunda coluna e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Deu certo? Tá tranquilo, Jaime? Obrigado. Você está no chat ao vivo, pode perguntar na hora que você não entender. O conteúdo que a gente está trabalhando hoje, para vocês que acabaram de se conectar, hoje a gente está fazendo a definição do estudo das matrizes. E nós já entendemos que a matriz, para matemática, nada mais é do que uma tabela onde os valores internos são representados por determinadas nomenclaturas. No caso, cada um daqueles elementos de dentro, professor, ele é calculado seguindo uma determinada relação, que é o que a gente vai estar trabalhando agora. Ele disse para a gente montar essa matriz aí, ó. Ele quer que a gente monte essa matriz. A matriz é do tipo 3×2, eu já tinha até feito de caneta com vocês. Tá ali, professor? É 11, 12, 13 não, perdão, 21, 22, 31, 32. Agora eu tenho que descobrir quanto é que vale cada um desses elementos. Só que agora ele disse para mim que o elemento que a gente vai encontrar vai seguir 2 regras. Primeiro, eu vou ver os elementos que o I é igual ao J. Quais são os elementos que o I é igual ao J? Esse aqui, o I é igual ao J. Esse aqui, o I é igual ao J. Porque ele disse que se o I for igual ao J, nós vamos obter o valor do elemento seguindo essa expressão 10I mais J. Então, professor, o A11, professor, ele vai ser 10 vezes o valor do I, que é 1, mais o J, que também é 1. Então, o meu A11 vai ser 10 mais 1. O meu A11 vai ser 11 mesmo. O A22, o I também é igual ao J. Então, nós vamos usar aquela expressão de cima lá, ó. Nós vamos usar essa expressão aqui, que ele disse que a gente calculasse o valor do termo, professor, usando essa expressão se o I fosse igual ao J. O I só é igual ao J no A11 e no A22. Então, vai ficar 10 vezes o valor do I, que é 2, mais o valor do J, que também é 2. Então, o A22 vai ser 20 mais 2. O A22 vai dar exatamente 22, coincidentemente. Professor, e os outros elementos? Como é que eu faço para achar os outros elementos? Ele disse que se o I fosse diferente do J, professor, você já podia dizer que o elemento vale 0. Aqui o I é diferente do J, aqui o I é diferente do J, aqui o I é diferente do J, aqui o I é diferente do J. Professor, então, esses que eu circulei de azul, todos eles valem quanto? 0. Todos eles valem 0. Então, quer dizer que se eu fosse escrever essa matriz, o A11 deu 11 mesmo, o A12 é 0, aqui é 0, o A22 deu 22, aqui é 0 e aqui é 0. Estaria aqui a matriz montada. Então, o que é para a gente entender? A simbologia, gente. Eu entendo que o A e J é a linha, o I é a linha, o J é a nossa coluna, na realidade a posição da linha e a posição da coluna. Então ele está fazendo a continha aqui para a gente, ó. Se o I for igual ao J, professor, a gente calcula usando esta expressão. Então eu vou ter que calcular o A11, que dá 11, e o A22, que deu o próprio 22, como nós calculamos anteriormente. Todas essas contas vocês fazem numa folhinha de rascunho. Tá bom? Agora ele disse que se o I fosse diferente do J, você já poderia considerar que o elemento é 0. Então, todos os demais elementos, A12, A21, A31 e A32, o valor do I é diferente do J. Lembrando que esse primeiro númerozinho aqui é o I e o segundo númerozinho é o J.
Beleza? Ah, professor, então os demais elementos valem 0. Então a nossa matriz está ali, professor. 11, 0, 0, 22 e 0, 0. Vocês entenderam? Pergunta, gente. Vocês podem perguntar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes vocês quiserem. Eu apago, refaço com vocês. Deixa eu ver se eu ainda tenho mais uma de representação. Tem não. Vocês entenderam mesmo? Vou começar um tópico novo, uma outra definição de matriz. O que é que eu queria que vocês entendessem até então? Que primeiramente matriz é uma tabela. Definição. Eu quero que vocês entendam que essa tabela ela vai possuir uma quantidade de linhas que eu represento por M e uma quantidade de colunas que eu represento pela letra N. E cada um dos seus elementos, cada um dos seus termos, professor, são representados pela simbologia A e J, onde este I representa a posição da linha e esse J representa a posição da sua coluna. E o valor, professor, que eu represento cada um desses elementos, ele pode ser obtido obedecendo-se uma dada relação. Então, professor, ele dá essa relação na questão, ele dá essa relação na questão para vocês. Então, você pega o valor do I, pega o valor do J, substitui e vai encontrando cada um dos termos, vai encontrando cada um dos elementos. De boa? Prof, quando é que eu tenho igualdade entre matrizes? Professor, a própria palavra em si diz para mim que duas matrizes são iguais, professor, quando elas representam ou são representadas pelos mesmos elementos. Se a matriz, professor, a primeira matriz tem o número 2, a segunda matriz tem o número 2. Mas não é só ter o 2 nas duas. Eles têm que estar presentes na mesma linha e na mesma coluna. Se eu disser, professor, que o 2 está na primeira linha e na primeira coluna da primeira matriz, eu também terei que ter o 2 na primeira linha e na primeira coluna da segunda matriz. Então, professor, eu tenho o quê? Duas matrizes, se eu comparar duas matrizes, A e B, de mesmo tipo. Quando eu digo de mesmo tipo, se uma for 3 por 2, a outra também tem que ser 3 por 2. 3 linhas, 3 colunas. Elas são iguais se todos os elementos da matriz A corresponderem aos elementos da matriz B. Então, dá uma olhada nessa situação. Aqui, eu não tenho como te dizer que elas são iguais, porque eu não sei, professor, quem são os elementos que estão representados pelas letras ou pelas expressões. Mas aqui, ele já faz me afirmar, professor, que quer que você descubra o valor daquelas letras, de modo que essas matrizes, elas sejam iguais. Ele diz que essas duas matrizes A e B são iguais. Então, se elas são iguais, professor, é porque todos os elementos da primeira são iguais aos elementos da segunda. Então, você pode até visualizar aqui, professor. Então, na nossa situação, aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem 3, aqui tem 3, professor. Aqui tem, professor, esse Z e aqui tem 4. Se essas matrizes, professor, elas são iguais, professor, eu posso dizer que o módulo de Z é igual a 4. Professor, entendi. Então, aquele meu Z lá, professor, como tem aquelas duas barrinhas, módulo, valor absoluto, eu já sei que o meu Z, ele pode ser 4, ou o meu Z, ele pode valer menos 4. Posso também dizer, professor, que aqui tem x mais 1, vai ser igual a 7. É uma equação do primeiro grau, passo 1 para o lado do 7, x é igual a 7 menos 1, x é igual a 6. Posso dizer, professor, que o y menos 2 é igual ao 9. Então, se duas matrizes são iguais, é porque os elementos da matriz A e da matriz B são os mesmos, professor. Os elementos que eu tenho em uma matriz, obrigatoriamente serão os mesmos na segunda matriz, na mesma linha e na mesma coluna correspondente. Então, professor, o 2 aqui passa para o lado do 9. Somando, o y vai dar igual a 11. Então, o processo aí ficou fácil, ficou tranquilo. Se as matrizes são iguais, eu já poderia dizer que o x mais 1
é igual a 7. Eu já poderia dizer que o y menos 2 é igual a 9. E eu poderia dizer que o módulo de z é igual ao 4. Resolveria cada uma das contas, professor, encontraria os possíveis resultados. Beleza até aí? O professor está tranquilo até agora. Para igualar, eu igualo e resolvo a expressão, resolvo a equação que eu originar nessa igualdade. Prof, a mesma coisa. Ele quer que você descubra o valor de x e de y, sabendo que essas duas matrizes são iguais. O que você vai fazer? Professor, eu já posso dizer que o x menos y é igual a 5, e já posso dizer que o 2x mais y, vou mudar até a cor, para ficar bem. O 2x mais y é igual ao 7. Monta, professor. X menos y é igual a 5, 2x mais y é igual a 7. Diferentemente da questão anterior, nessa daqui, nós não conseguimos obter uma equação do primeiro grau com uma variável, mas sim um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, esse tipo de situação, vocês recordam ainda, que o processo resolutivo vai se dar ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Ele aqui está perfeito para vocês resolverem pelo método da adição, professor. Cancela lá, professor, o y, x mais 2x dá 3x, cancelei o y dá 0, 5 mais 7 dá 12. Então, vai ficar 3x igual a 12, x é igual a 12 dividido por 3, x é igual a 4. Professor, tranquilo, de boa. Deu para entender? Eu igualei. Aí o processo resolutivo você tinha que lembrar aí, professor. Substituindo o valor do x, que eu já encontrei, em qualquer uma das equações lineares lá, eu vou encontrar o valor do y. Vai ficar 4 menos y igual a 5. 4 vai passar subtraindo. Vai ficar menos y é igual a 5 menos 4, que dá 1. Multiplicando por menos 1, a gente vai encontrar que o y vale menos 1. Então, quando temos igualdade entre matrizes, a pessoa iguala, desenvolve e encontra o resultado direitinho. Beleza? Eu acho que se a pessoa olhar depois dessa aula para uma matriz, se o aluno olhar, ele vai dizer, não, ali é uma matriz. Eu acho que vocês já entenderam como reconhecer o tipo da matriz, que é a primeira coisa que você vai fazer. Professor, tipo, o que é tipo de matriz? É só ver quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem. Eu sei que cada um daqueles numerozinhos que está dentro da matriz é representado pela simbologia AIJ, onde o númerozinho que tiver no lugar do I representa em que linha esse elemento está, e o númerozinho que estiver no lugar do J representa a coluna. Então, eu tenho algumas matrizes especiais que eu também posso classificar. Ou seja, no contexto, o cara pode dizer para você, dada uma matriz nula, só o nome. Quando o cara falar para você matriz nula, é porque todos os elementos dela são zero. Essa aí é uma matriz nula do tipo 3 por 2. Por que é uma matriz nula do tipo 3 por 2? Porque tem 3 linhas e 2 colunas, professor. Você entendeu? Ah, professor, bacana. Matriz nula, todos os elementos dentro são zero. Perfeito? Prof. Eu tenho uma matriz transposta. Vão aprendendo aí. Professor, o que é uma matriz transposta? Cara, é muito simples. Se ele te der uma matriz, a sua transposta é só você fazer o quê, professor? O que é linha na primeira matriz se torna coluna na segunda. Não entendi. Dado uma matriz A, define-se como sendo uma matriz transposta, que é representada, professor, pela mesma letra da matriz com um Tzinho em cima. Se eu tenho aqui uma matriz A, só trocar aqui a cor dessa caneta. Se eu tenho aqui uma matriz A, eu vou representar, professor, A com esse Tzinho em cima. Eu estou dizendo que aqui é a matriz transposta de A. Entendeu? Aqui nessa daqui, professor, é matriz A
E se eu botar o A com um Tzinho, é matriz transposta de A. Peraí, pessoal, mas eu quero entender como é que eu faço para achar uma matriz. Não tem conta não, gente. Não tem conta não. Olha a primeira linha. Primeira linha tem 2 e... Essa primeira linha, professor, ela vai virar uma coluna na transposta. Linha vira coluna, ou coluna vira linha, como você queira. Professor, a segunda linha, professor. A segunda linha vai ser a segunda coluna. A terceira linha, professor, 0 e 2, vai virar... A terceira linha vai se tornar a terceira coluna. Se você for analisar o tipo, professor, o tipo aqui é 3 por 2. Você só vai trocar, ó. O tipo passa a ser 2 por 3. Porque se o cara simplesmente perguntar, se eu tenho uma matriz do tipo 3 por 2, a sua transposta vai ser do tipo 2 por 3. Então, se na primeira eu tinha 3 linhas e 2 colunas, na transposta vai ser o contrário. Tu vai passar a ter 2 linhas e 3 colunas. Fechou? Entendeu direitinho? Professor, então linha vira coluna? Vou já colocar uma para vocês tentarem fazer comigo. Só preciso eu fazer mais uma definição. Eu já entendi que a matriz nula é aquela que todos os elementos são zero. Eu entendi que para nós acharmos a matriz transposta de outra, o que era linha na primeira matriz vai virar coluna na sua transposta. E agora outra definição, outra matriz especial. É o que nós chamamos de matriz quadrada, mas eu já dei o spoiler dessa palavrinha quadrada lá no comecinho. Professor, quando é que uma matriz ela é quadrada? Uma matriz é quadrada, gente, quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Ou seja, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 2, linha é igual a coluna. Eu tenho uma matriz do tipo 3 por 3, linha igual a coluna. Professor, quando a matriz é quadrada? Quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, quando a matriz ela é quadrada, eu posso nomear essa matriz, professor, de uma forma bem característica. Quando a matriz é quadrada, eu digo que a matriz é uma matriz de ordem. Como assim, professor? De ordem M. Toda matriz não é uma matriz M vezes N. Ou de ordem M ou de ordem N. Tanto faz, já que 2, linha e coluna é igual. Aqui não é 2 por 2, professor? Então, essa matriz, ela é uma matriz de ordem 2. Essa matriz é 3 por 3. É uma matriz de ordem 3. Então, você está lendo uma questão, e lá na questão ele diz para ti, dada uma matriz de ordem 3. Quando o cara falou que tu tem uma matriz de ordem 3, já é para tu saber que ela é 3 por 3. Já é para tu saber que ela é uma matriz quadrada. Quando é que uma matriz é quadrada? Quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Vocês entenderam? Então, temos aí 2 exemplos, professor. A matriz A é uma matriz de ordem 2 e a matriz B é uma matriz de ordem 3. Por que, professor? Ambas quadradas. No caso da matriz A, você tem 2 linhas e 2 colunas. Na matriz B, você tem 3 linhas e 3 colunas. Por que é quadrada mesmo? Porque se você ligar, professor, os números, dá um quadrado, literalmente um quadrado. Beleza? Vocês entenderam as definições? Vocês querem fazer alguma pergunta aí para a gente estar esclarecendo logo para vocês? Então, recapitula aí as matrizes especiais. Matriz nula, professor, tudo é zero. Matriz transposta. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Professor, matriz quadrada, quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. E eu posso dizer que uma matriz quadrada é uma matriz de ordem. Se for uma matriz 2 por 2, de ordem 2. Se for uma matriz 3 por 3, de ordem 3. Se fosse uma matriz 4 por 4, de ordem 4, e aí vai. Eu acho que ficou claro. Professor, então veja bem. Se nós temos uma matriz quadrada,
Se nós temos uma matriz quadrada, quadrada, professor, eu lembro logo de um quadrado. Esse segmento que eu estou fazendo com a canetinha preta aqui no quadrado, esse segmento aqui é chamado de diagonal. Então, professor, eu tenho que numa matriz quadrada, eu vou ter elementos, eu vou ter números que pertencem ao que nós chamamos de diagonal principal, professor. Deixa eu trocar a cor da caneta. Elementos que pertencem ao que nós chamamos de diagonal principal. Como assim, professor? Se eu der uma matriz quadrada para você, vamos ver aqui, professor. Se eu der essa matriz para você, ela é uma matriz quadrada? É, professor. Tem 3 linhas e tem 3 colunas. Se ela é um quadradozinho, olha lá a diagonal de azul que eu acabei de colocar ali, professor. O 1, o 2 e o 3 pertencem ao que nós chamamos de diagonal principal. O interessante da diagonal principal é que na diagonal principal são todos os elementos A, I, J, onde, professor, o I é sempre igual ao J. Então, numa matriz 3 por 3, que é o que nós temos aqui o A11, o A12 e o A13. Nós temos o A21, o A22, o A23. Nós temos o A31, o A32, o A33. O que é que eu quero que você perceba? Que os números que pertencem à diagonal principal são aqueles onde o I é igual ao J. Então, estes elementos, eles pertencem à minha diagonal principal. Deu para entender? Porque às vezes eu não preciso ter a matriz para mim saber, professor, eu não preciso desenhar a minha matriz para mim saber quem são os elementos da diagonal principal. Os elementos da diagonal principal são todos os elementos onde o I ele é igual ao J. Beleza? Gente, estamos aqui ao vivo, só você perguntar. Professor, e se fosse assim? Não entendi o detalhe e tal. Você tem que ir lá e tem que perguntar. Você não pode ficar com dúvida. Professor, no quadrado tem 2 diagonais, não é? Tem 2 diagonais, professor. Se eu sei quem é a diagonal principal, eu sei também quem é a diagonal secundária. Professor, a diagonal secundária seria a outra, professor. Ele também dá uma condição para mim ali, professor, para mim saber quem que é a diagonal secundária. A diagonal secundária, professor, teria que ser a outra diagonal desta matriz. Ou seja, olha quem que seria a diagonal secundária ali. Quem que está na diagonal secundária? É o 5, é o 2 e é o menos 5. Ele diz para mim, professor, que os elementos da diagonal secundária são aqueles que a soma do I mais o J é sempre igual à quantidade de colunas mais 1. Professor, mas é mais complicado de lembrar. É mais antes eu desenhar mesmo a matriz para estar percebendo. Mas fica tranquilo que na maioria das vezes a tabela já está lá. A tabelazinha já está lá, a matriz já está lá. Então eu quero que você entenda que a da direita para a direita é a minha diagonal principal. Para a esquerda, professor, é a minha diagonal secundária. Beleza? Mas foca na diagonal principal. Por quê? Porque eu vou ter algumas atividades, algumas operações que eu vou fazer com esses elementos que dependem do ponto de partida, analisarmos quem são os elementos da diagonal principal. Todo mundo entendeu? Que numa matriz quadrada, eu só tenho essas diagonais se a matriz for quadrada. Se a matriz não for quadrada, não tem diagonal principal, não tem diagonal secundária. Beleza? Tudo isso que eu estou nomeando, tudo isso que eu estou definindo agora, somente se minha matriz for uma matriz quadrada, professor. Então, olha aqui, professor. O que eram matrizes iguais, professor? Matriz igual, professor, é quando todos os elementos da primeira é igual a todos os elementos da segunda. E o que vem a ser matriz identidade? Porque identidade é de idêntica,
é a mesma coisa, professor? Mais ou menos. Não é bem duas matrizes iguais. Quando é que uma matriz, professor, ela é uma matriz identidade. Olha como é fácil de você saber quando que uma matriz é identidade. Uma matriz ela só é identidade quando todos os elementos da diagonal principal é 1 e o restante da matriz inteira é 0. Traduzir bem? Professor, diagonal principal aqui, ó, professor. Olha os elementos da diagonal principal. Professor, é tudo 1, ó. E o restante, professor, 0. Ali é uma matriz identidade. Ah, entendi, professor. Então, aqui de novo, nessa outra aqui, professor, quem é a diagonal principal? Quem são os elementos que estão na diagonal principal? É tudo 1, ó, professor. Os elementos da diagonal principal é tudo 1. E o restante da matriz inteira, professor, é 0. Ali é uma matriz identidade? Ali é uma matriz identidade. Vocês entenderam a definição? Então eu vou estar lendo. A gente está fazendo as definições, a gente está fundamentando a parte teórica para a gente operacionalizar já já. E para a gente operacionalizar, a gente vai ter no meio das situações dada uma matriz identidade. Aí você já vai lembrar, professor, identidade não é a mesma coisa que igual. A matriz identidade é aquela matriz quadrada que a diagonal principal, professor, ela é composta apenas do número 1. E todo o resto da matriz, professor, é 0. Tudo bem? Lembrou, entendeu direitinho? O que é a definição de uma matriz de identidade? Prof. Então, a gente já tem como trabalhar e exercitar um pouquinho, nesse restinho de tempo que falta, dessas definições que nós acabamos de fazer. Eu acabei de fornecer nesse exercício uma matriz. Tá vendo a matriz A? 3, 5, 6, 8, 11, 13. Eu quero que você ache, para essa matriz que eu te forneci, eu quero que você ache a sua matriz transposta. Professor, muito fácil de nós acharmos uma transposta. Eu não vou precisar fazer conta. Eu só vou precisar transformar o que é linha, coluna. Tipo, professor, eu vou achar aqui uma matriz transposta dessa de cima. Vou abrir aqui o meu parêntese. Quem é a primeira linha? Professor, na primeira linha, o senhor tem 3 e 5. Você só vai fazer essa linha virar a coluna. Você vai botar 3 e 5, ou seja, vai virar uma coluna. Quem é a segunda linha, professor? 6 e 8. Vira. Vai ficar 6 aqui, 8 aqui. Vai virar uma coluna. Ó, professor, estava na horizontal. Aqui era a linha, né? E quando eu desenhei aqui na transposta, professor, virou. Você vê que o 3 e o 5 estavam na horizontal. Agora o 3 e o 5 foi para a vertical. Aí do mesmo jeito, o que é linha vira uma... Ah, já sei como é que termina, professor. Então, esse 11 e 13 vai ficar 11. Professor, fechou. Outra coisa que mudou, professor, o tipo. Uma coisa que mudou foi o tipo. Porque a matriz que ele forneceu para mim, ela era a matriz 3x2. Ela tinha 3 linhas e 2 colunas. Já a transposta vai ter 2 linhas e 3 colunas. Beleza? Professor, nessa matriz aí tem diagonal principal? Não. Por que que ela não tem diagonal principal? Porque ela não é uma matriz quadrada. Eu só tenho diagonal principal em matrizes quadradas, onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, professor. Você entendeu? Então, repetindo rapidinho. Se eu tenho aqui esta matriz A, professor, a sua transposta só é linha virar coluna. O senhor vai ter 3, 5, 6, 8, 11, 13. Ou seja, uma matriz 3 por 2 virou uma matriz 2 por 3. Acabou, professor? Acabou. Teve muita conta? Não, foi tranquilo, não foi? Mais uma, professor. Eu quero que você escreva a matriz AIJ 3 por 3. Significa dizer que essa matriz A, professor, ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. É uma matriz
quadrada. Então, se eu sinto dificuldade em montar, é interessante que você faça a representação genérica dela. Coloque, professor. Aqui vai ser o A11, o A12, o A13. Você vai ter o A21, o A22, o A23. Você vai ter o A31, o A32, o A33. Ou seja, uma matriz 3 por 3. Agora, eu quero que você ache os valores dessa matriz, professor. Ele diz para mim que cada um dos elementos vai obedecer duas relações que devem ser levadas em consideração quando eu vou fazer esta conta se o I for igual ao J. Ou seja, o I ele é igual ao J para os elementos da diagonal principal. Então, já dá da gente calcular o A11, o A22 e o A33. Seguindo essa relação, AIJ é igual a 2I menos J, eu vou fazer para o A11, que vai ser 2 vezes 1 menos 1. A11, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, professor. Então, eu já sei que aqui é 1. Eu vou fazer a conta do A22. Vai ser 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2. O A22 é exatamente 2. Esse cara aqui. Professor, e nos demais lá, professor? Ele já disse para mim, professor, se o I for diferente do J, os demais elementos vão ser representados por 0. Meu tempo estourou, gente. Eu vou retomar a nossa próxima aula, até porque matriz, agora que nós começamos na nossa oficina, começamos o assunto hoje com a teoria. E a gente retoma a partir desse ponto e dá continuidade. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Brigadão pela participação, Laziele, Fernando, a todos que se fizeram presentes. A todos um bom dia, fica com Deus. Até a próxima oficina. Tchau, tchau, galerinha.